Combinado? Bom, eu já tenho um convidado aqui, que é o professor Danilo. Ele já esteve aqui uma outra vez, a gente já falou sobre esse assunto, mas é um assunto que rende, viu? Um assunto muito gostoso e que a gente aprende muito. E hoje a gente vai poder responder algumas perguntas que vocês fizeram da outra vez e que a gente não conseguiu resposta. Sabe aquelas perguntas que todo mundo tem curiosidade? Professor, tudo bem? Sim, boa noite, Jane, tudo bem? Prazer ter você aqui novamente, viu? Muito obrigado, é um prazer, a gente está sempre à disposição. Professor, você faz parte da equipe de engenharia, do departamento de engenharia elétrica da UFMT. Você Positivo. é pesquisador. Da outra vez que você veio aqui, a gente falou inclusive de um prêmio que você ganhou. Sim. Né? Vamos dar só uma recapitulada sobre essa obra que você escreveu e que foi vencedora aí de um prêmio, só para o pessoal que não conhece ficar sabendo? Ah, legal. Aquele outro convite, Jane, foi pelo prêmio da Abracopel. Escrevi um livro sobre o padrão brasileiro de plugs e tomadas. Era uma discussão bastante presente, ainda é. E aí o livro foi finalista do prêmio Abracopel de jornalismo e foi o vencedor. Né? E é a primeira vez que uma obra de Mato Grosso vence, então fiquei bastante feliz. Recebemos o prêmio e daquela vez nós íamos falar da questão da padronização das tomadas e nós acabamos avançando um pouco para a descarga atmosférica. Acho que hoje a gente merece um programa só para isso, só a gente pode conversar bastante. Professor, o que na verdade é uma descarga atmosférica? Quando fala assim, a pessoa fala assim, mas o que é isso? Vamos começar do Positivo, básico. da formação, né? O que é uma descarga atmosférica? O que é um raio? Popularmente nós chamamos de raio. É um fenômeno que nós dissemos que é um fenômeno da eletrostática. Então, na formação das nuvens, você tem ali gotículas de água que começam a virar gelo, se solidificam, né, a uma altitude elevada, então uma temperatura baixa, e aí nesse movimento elas se atritam. Nesse atrito elas adquirem cargas elétricas. E em um momento ou em outro essas cargas elétricas provocam corrente elétrica, que pode ser pelo deslocamento de cargas interno à nuvem, pode ser de uma nuvem para outra, as nuvens carregadas, nós chamamos de cumulonimbus, e podem ser da nuvem para o solo. Muito raramente ocorre o contrário, do solo para a nuvem. Mas a nossa preocupação é com as descargas da nuvem para o solo. E nesse caso, são basicamente dois fenômenos, né? A corrente elétrica que circula, e essa é o grande perigo, acho que imagino que as perguntas que os internautas enviaram estão nessa linha. E quando essa descarga ocorre, quer dizer, a corrente circula por um canal, existe um aquecimento muito elevado, mais de 30 mil graus Celsius no canal. Então, um deslocamento de ar muito intenso dentro do canal, do plasma. Esse é o trovão, esse é o barulho nós ouvimos. E como você tem a corrente circulando pelo ar, e basicamente você tem a emissão de fótons de luz. Então você tem um efeito luminoso devido à circulação dessa corrente no ar. Basicamente esse é o relâmpago. O relâmpago. Você falou, que vocês se preocupam, o que a gente tem que se preocupar é essa descarga que vem tipo de cima para baixo, né? Porque a concentração de energia que tem aí, ela realmente pode e é fatal? Com certeza. É uma potência muito elevada, o tempo é curto. Então, a energia que é a potência ao longo do tempo não é tão significativa, mas a potência é muito elevada, é uma corrente muito elevada. E pode provocar, por exemplo, danos nos sistemas elétricos, de sistemas de comunicação, pode provocar danos às edificações e, efetivamente, pode provocar a morte de pessoas e de animais. Então, é bastante perigoso. No Brasil, aproximadamente, dados do INPE, e da Abracopel também, da Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos da Eletricidade. E nós temos que, em média, mais de 100 pessoas morrem todo ano devido a descargas atmosféricas no Brasil. E isso é o que é contabilizado. Nós imaginamos que a maioria são em áreas abertas, às vezes em interiores, que não são nem relatados. Exatamente. Existe uma incidência maior em algumas regiões e tem alguma coisa que faça com que seja mais atrativo para essa incidência realmente acontecer em determinados locais? Sim, sim. O Brasil, de modo geral, é um dos países que tem mais descargas atmosféricas no mundo. Porque é um país muito grande numa área tropical. De modo geral, as áreas tropicais, entre os trópicos, são as áreas que têm mais descargas atmosféricas. Tem outros países que têm uma quantidade significativa também. A Malásia, a Indonésia, o Congo,
O próprio norte da Venezuela tem um lago que tem muita descarga, mas o Brasil, como tem uma área muito grande e em uma região tropical, é o país que tem mais descargas do mundo. Nós temos mais de 80 milhões de descargas por ano. Caramba! Então, se a gente olhar a nossa média, nós temos aí uma densidade de descarga atmosférica por quilômetro quadrado por ano, algo em torno de... Em Cuiabá, por exemplo, 11, 12 descargas por quilômetro quadrado por ano. Por quilômetro quadrado? Por ano, isso. Então, cada quilômetro quadrado, em um ano, tem uma média de 11, 12 descargas. Tem regiões na Europa em que esse número é 2, 3, 4. São Paulo é um pouco maior que Cuiabá, mas muito semelhante. Tem regiões no Brasil que é um pouco menor, 5, 6. Né? Mas o Brasil é um dos locais em que você tem que tomar muito cuidado com isso. O que fazer para se proteger? Existem várias formas. Em áreas externas, o melhor é, na iminência de uma tempestade, procurar abrigo em uma edificação que esteja protegido. Abrigo? Um telhado, um barracão, uma árvore? Árvore protege? Não, árvore não. Um abrigo seria uma pergunta muito boa. Não, porque você fala assim, eu tô lá, tem uma árvore, vou me proteger lá de baixo. Não, a árvore é um grande problema, nós podemos até falar sobre isso depois. Mas, de modo geral, nós profissionais da área de proteção contra descargas atmosféricas nos referimos a edificações já protegidas. Então, uma edificação maior que seja protegida contra a descarga atmosférica. Então, não ficar em áreas abertas. Dentro dessa edificação, também você pode ter queima de equipamentos e procurar não operar equipamentos elétricos nos momentos intensos de trovoada. Né? Que acaba sendo um atrativo. Operar o equipamento, eu não diria que é um atrativo, mas o equipamento interligado na rede, num momento de descarga... É impraticável tirar todos os equipamentos da tomada. A gente não consegue fazer isso. Seria um cenário ideal, mas a gente não consegue. Então, você tem dispositivos para proteger os equipamentos. Se puder evitar operar algum deles no período de trovoadas, é o ideal. É o ideal. Carro realmente protege? Nada protege perfeitamente, mas sim, se você tiver, por exemplo, uma intensa trovoada dentro de um carro, não saia dele, fique nele, porque toda aquela massa metálica do veículo, né, ela dá uma certa proteção para quem está interno, é uma proteção completa. Né? Então, não ficar próxima das partes metálicas, mas se uma descarga ocorrer pelo carro, o pneu é um isolante, mas pela tensão muito alta, a descarga conduz pelo carro, mas quem está dentro fica protegido. É muito comum o fenômeno que ocorre nos aviões. Hoje, a maioria dos aviões, a carenagem é uma fibra de alumínio, então é metálica, é um condutor. Então, a corrente circula pelo avião, entra, sai do avião, e de modo geral, você não tem danos no avião. E você tem que blindar internamente os condutores para não ter nenhum tipo de queima, de sobrecarga. Eu ia até te perguntar se realmente um raio, alguma coisa assim, pode vir a pôr um avião no chão, derrubar um avião. Já aconteceu no passado, hoje isso não acontece mais. A tecnologia das aeronaves está prevendo bastante isso, e você tem uma série de estudos. A USP mesmo realizou alguns estudos em convênio com a Embraer no passado, demonstrando e comprovando quais os requisitos para que você pudesse circular a corrente de uma descarga atmosférica num avião sem ter grandes problemas. Então, é comum, não é completamente incomum uma aeronave circular uma corrente de descarga atmosférica por ela. Você falou, eu vou ter que voltar em dois assuntos, professor. À vontade. Um é os pneus. Você falou, o pneu, a borracha, ele funciona. Sapato de borracha também, ele te dá algum tipo de, com solado de borracha, te dá algum tipo de proteção? Para a descarga atmosférica, de modo geral, não. Descarga atmosférica, ela é uma tensão significativamente elevada. Peraí, deixa eu saber. Você está falando alguma coisa? Ah, não. Tá, não é com a gente. Desculpa aí, pode ir, professor. Os sapatos para descarga atmosférica não, porque é uma tensão muito elevada. É comum você ver trabalhadores do setor elétrico utilizar o EPI, utilizar aquela bota. E é normal, é necessário isso. A descarga atmosférica é uma corrente muito intensa. Então, a borracha, a isolação não vai alterar muita coisa. Se a descarga for próximo do indivíduo e ele tiver com uma bota, então você vai ter a circulação da corrente para o solo e um potencial em diferentes pontos. Ele vai estar com as pernas abertas. Então, ela pode diminuir um pouco a intensidade do choque elétrico nesse caso.
Porque a descarga não foi próximo, mas efetivamente não garante. Tá. E a árvore? Porque quando eu falei, você chegou até a rir, falou assim, por quê? Ela é um atrativo, ela é um condutor, o que é que a gente... Por que ela não serve como proteção? De modo geral, as descargas atmosféricas, elas acoplam em locais mais elevados, normalmente. Né? Então, em um campo aberto, a pessoa é o local mais elevado, o indivíduo. Em um campo aberto, em uma área descampada, por exemplo, uma árvore pode ser uma cerca. Sendo essa árvore o local mais elevado, e você for para baixo da árvore, a corrente elétrica pode circular pela árvore e você ter a elevação do potencial no solo, e você com os pés em diferentes potenciais, a corrente circula por você. Ou na corrente circulando para o solo, tem um centelhamento perigoso próximo a você também. Então, definitivamente, a árvore é um local inseguro. Na verdade, a árvore é um captor natural. Aquele captor que nós vemos em cima dos prédios, uma árvore ali ela é um captor natural. Então, não fique abaixo de uma árvore em um dia de tempestade. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar? Essa é bastante, Todo mundo pergunta. típica, né? Até tem um ditado, né? Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Isso é verdade ou é mentira? Sim. Isso é mito? Isso é um mito. Na verdade, é o contrário. O local em que você teve uma descarga atmosférica, um raio, é muito provável que se tenha outro. Entendi. De modo geral. Esse mito vem da onde? Porque deve ter uma condição favorável para essa atração, porque é um local propício. Pode ser um local mais alto, pode ser um local mais fácil de acumulação de cargas elétricas. Mas de onde veio isso? Aproveitar até, Jane, seus telespectadores. Então, no passado, algumas tribos indígenas, onde caía uma descarga atmosférica, ela cristaliza o solo. Cria uma espécie de uma rocha cristalizada, o que chama de fulgurito. Aí os índios cortavam um pedaço daquilo e andavam pendurado no pescoço. Né? E aí, porque eles acreditavam que se caiu ali, não cairia novamente onde tivesse aquilo. Mas, na verdade, isso não é o contrário. É mais provável que caia novamente. Então, sim, é um mito. Então, é um mito. Cai, gente. Um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Então, a gente acabou de acabar aí com o mito aí. Dá para aproveitar essa energia toda, professor? Tem como a gente... A nossa ciência já tem essa condição de aproveitar essa energia? Essa é uma pergunta bastante comum. Nem toda energia é aproveitável e há uma dificuldade física aí. Porque é uma potência muito grande. Você tem uma elevada tensão e uma elevada corrente. Então tem uma potência. Mas o tempo é muito curto. É muito rápido, né? E energia é a potência, o quilowatt-hora do tempo. Então o tempo é muito curto. Nós precisaríamos de um equipamento, digamos assim, com uma capacidade de isolação muito elevada para aproveitar. Seria muito custoso produzir esse equipamento. Não faz sentido tecnicamente. Eu aposto que muita gente colocou aqui, gente, uma pergunta que chegou aqui pra gente. A Jane está parecendo Dilma, né, querendo empacotar o vento, né? Mas, gente, perguntaram aqui, eu tive que perguntar, né? Então, tem que perguntar. Então, já tirou isso também. Essa pergunta é comum. É comum? Essa pergunta é comum. Eu vi antes o entrevistado anterior trabalha com academias, né? Eu brinco em sala de aula, se nós colocássemos um pequeno gerador em cada máquina que você fica fazendo, nós teríamos um aproveitamento melhor muito grande, né? do que o anual das descargas atmosféricas. Professor, você fez uma exposição, você participou agora há pouco tempo ali na Arena Pantanal. Foi na Arena? Foi um evento da Universidade de São Paulo, que a Arena era o objeto de estudo nosso. E como foi essa experiência, como que foi esse resultado também desse trabalho? Nós temos desde 2019 uma norma nova, que é a norma de proteção contra descargas atmosféricas em área aberta. Na verdade, é alerta de tempestades elétricas, essa é a norma. E logo na primeira pergunta, como proteger, né? Em áreas abertas não tem como proteger. Então, o que você faz? Você pode avisar as pessoas, está se formando aqui uma tempestade, ou está vindo uma nuvem carregada com possibilidade de tempestade elétrica. Então, a norma já existe e nós fizemos o projeto de implementação na Arena Pantanal. Isso foi o resultado do estudo de um engenheiro eletricista acadêmico do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho da FMT, o Giovanni Ronchi, onde eu orientei o trabalho. Nós estudamos a viabilidade de se instalar sensores. Entendi. Em que você tem uma área aberta, quando você tem uma nuvem se aproximando da zona, você avisa. Isso já é comum em alguns locais, né? Em outra Copa
Na América nós tivemos paralisação de jogo, por exemplo, por incidência de raios. Então, se paralisa o jogo, os jogadores saem de campo, a torcida que está nas primeiras arquibancadas, porque a descarga pode entrar, vão para os corredores e você temporariamente desloca, paralisa o jogo. Numa área aberta, o que você pode fazer é isso, avisar as pessoas que estão externas para procurar abrigo. Né? Tipo aquele aviso de tempestade no mar, né? Não vá para o mar, tipo, um aviso que seria para as pessoas realmente saírem dessas áreas. Exatamente, claro. Numa faixa de praia, na Arena Pantanal nós conseguimos a cobertura com 2 sensores, o trabalho. Numa área de praia você precisaria de uma série de outros sensores. Inclusive já tiveram casos da Justiça do Trabalho em que trabalhador que teve algum tipo de dano por descarga atmosférica, a empresa acaba sendo responsabilizada por isso porque deveria ter instalado ali um sensor, e é um projeto que tem viabilidade ou ele seria uma coisa, é muito caro, é muito difícil, é muito complicado? Essa pergunta é esperada, difícil de responder assim, sobre valores. Né? A tecnologia não é nova, já tem algumas empresas, não são muitas, que fabricam os sensores. Né? Por exemplo, no preço da Arena Pantanal, se nós observarmos, o custo é irrisório. Mas dependendo de uma edificação, por exemplo, dentro de um parque, do Parque Mãe Bonifácio, nós vamos instalar sensores em todo o parque, alguns sensores para dar conta do parque. Então, isso pode ficar um pouco mais elevado, teria que fazer o projeto e analisar. Não é um custo proibitivo, eu diria. Né? E cada vez mais, se tiverem empresas produzindo sensores, eu acredito que o preço deve cair e nós iremos conseguir proteger mais as pessoas em áreas abertas. Quando se fala nessa viabilidade, nesse aviso, quer dizer, seriam avisos locais, né? Tá na praia, o aviso seria para aquela praia. Tá no Parque Mãe Bonifácia, por exemplo, seria uns sensores que detectariam e que você avisaria aquele público presente naquele local. Não são extensões, digamos, vai pegar uma fazenda de 5.000 hectares, 10.000 hectares. É até possível. A nossa norma, ela estabelece um raio mínimo de 20 quilômetros. É bastante coisa, um raio de 20 quilômetros. Então, nós rodamos em Cuiabá o raio de 20 quilômetros, pegamos ali na Arena Pantanal, até um pedaço de Várzea Grande, então é significativo. Mas você acaba tendo que instalar outros sensores para fazer a redundância, e se você quiser cobrir uma área maior, você tem que instalar mais sensores. Mas aí há outro problema, se você quer cobrir uma área muito grande, às vezes a tempestade passa um pouco longe, não chega, e você tem o disparo o tempo todo. Engenharia é um cobertor curto, né? Se você deixa uma área muito curta, se deixa uma área muito curta, você tem pouco tempo para avisar as pessoas para se deslocar. Se você deixa uma área muito longa, você vai ter uma série de apitos falsos. Desnecessário. Tem que ir calibrando isso. E aí é que tá, né? Essa calibragem. Mais alguém tem pergunta aí? Ana, quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Já respondi sua pergunta. Cai, gente, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar, tá? Então, se você duvidava disso, agora você pode ter certeza que ele cai. Professor, se alguém quiser continuar esse assunto com você, tem algum Instagram, alguma maneira das pessoas entrarem em contato com você e conhecer mais desse assunto? Eu vou deixar o e-mail, que é o nosso da universidade, danilo@ufmt.br. Então, dependendo da dúvida, pode entrar em contato. Eu deixei de te perguntar alguma coisa que é fundamental para a gente desmistificar e para as pessoas entenderem mais um pouquinho? Em campo aberto, qual é a posição ideal para você ficar? Com as pernas aqui, né? Essa é tradicional também. O pessoal está perguntando aqui no estúdio, gente, não sei se vocês ouviram. Estando em campo aberto, não tem como me proteger. Tem uma posição que eu deva me colocar para que eu me proteja mais? É até estranho a gente responder, mas é comum essa pergunta. É muito semelhante a quando cai um cabo sobre o seu carro. Então, no campo aberto, né? O ideal é você não estar lá, mas você está lá, formou a tempestade, está tendo bastante raio. Quanto mais você fica com as pernas em separado, o risco de morte é maior por uma descarga próxima a você. E é por isso que nós temos muitos acidentes nos espaços rurais, com morte de animais, de criação. Sim. Porque, por exemplo, o gado ele vai para próximo da árvore, circula uma corrente, descarga próxima à árvore, eles ficam com as patas muito distantes uma da outra e o coração está próximo. Então, eles ficam com os pés em potenciais diferentes, que faz com que circule uma corrente por eles pelo coração. Então, mesmo não muito próximo do canal, do ponto onde a descarga acoplou,
esses animais sofrem choque elétrico e são vítimas, né? No caso das pessoas, então, aí eu já respondo a primeira ideia, quer dizer, reduzir a distância entre as pernas, é o primeiro item. Juntar os pezinhos. Isso. Posteriormente, quanto mais alto você está em relação à planície, maior é a probabilidade. Então, uma posição interessante seria abaixar, mas não deitar. Tipo de cócoras. Isso, seria a posição fetal, a famosa posição fetal. É muito difícil você fazer isso, mas isso é o que nós temos, de modo geral, de recomendação. Então, em áreas abertas, isso é uma excelente pergunta, porque é uma dúvida muito constante. Um tronco já caído, uma madeira, uma raiz, alguma coisa assim, me traz algum tipo de proteção? Não. O que traria proteção efetivamente seria entrar em uma edificação que tenha um SPDA, um sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Agora, o que sempre as pessoas perguntam, aproveitando a deixa, Jane, da proteção de equipamentos, né? Porque sempre você diz, olha, caiu um raio, queimaram meus tal equipamentos. Coisa. Exatamente. Então, é impraticável você tirar todos os equipamentos da tomada. Seria o ideal, mas você não vai fazer isso. Né? Se você puder evitar de usar um telefone com fio, o celular não tem grandes problemas. Equipamentos que têm massa metálica, né? Existem hoje uma série de protetores de surto, com a função principal de proteção contra surtos de origem atmosférica, protege contra outros surtos. Então é um conjunto, você instala no quadro, em alguns pontos de tomada, de maneira que os equipamentos ficam protegidos. Não 100% protegidos, mas ficam bastante protegidos. E aí você não tem nenhum imprevisto quando tiver, por exemplo, uma chuva com raios. Você evita a queima dos seus equipamentos. E para isso, o ideal é contratar um eletricista para fazer a instalação. E se for uma edificação uma área significativa, contratar um engenheiro eletricista, fazer um projeto disso, por exemplo, um prédio, um shopping, que você consegue fazer a proteção de toda a edificação. De um todo, e não de... Agora, quem quiser, por exemplo, quem mora em apartamentos, pode fazer isso no próprio apartamento, vai te trazer alguma segurança ou não? Sim, no próprio apartamento, eu diria que no quadro de distribuição do apartamento, a possibilidade de instalar equipamentos que nós chamamos de classe 2, e nos pontos de tomada de alguns equipamentos mais específicos, os equipamentos classe 3, aqueles que ficam direto na tomada. Na entrada, é importante que aí sim é uma instalação coletiva, quem é responsável seria o síndico, você um conjunto de moradores, para se o prédio for atingido direto por uma descarga, você tem um equipamento classe 1, que desvia aquela energia principal da descarga, digamos assim. E encontra isso fácil no mercado? Tipo, qual o nome? O nosso tempo já está acabando. Como que eu chego, por exemplo, numa loja e identifico ou consigo me expressar, explicar o que é que eu quero? Sim. Os equipamentos classe 1 e classe 2 são em loja de materiais elétricos, não seria assim o usuário final. Mas um eletricista, um engenheiro eletricista, compraria pelo nome de DPS, Dispositivo de Proteção contra Surtos. Agora, em lojas de informática, de equipamentos de informática, tem os dispositivos de proteção de tomada. Protetor geralmente, vulgarmente conhecido como protetor de raios, de ponto de tomada. É possível em loja de informática encontrar. Que aí você faz isso na própria tomada. Mas assim... Esse da tomada não substitui os outros, ele ajuda para operar junto. Né? Então, no seu prédio tem que ser instalado um, lá embaixo, nos quadros, e depois em um outro ponto de tomada tem um equipamento mais caro, digamos assim, mais frágil. Para você proteger um pouco mais. Positivo. Muito obrigada por você ter voltado aqui. Toda vez que você volta, a gente aprende muito, e isso é muito importante, gente. Por isso que eu falo, ela é importante de você realmente estudar, de você se preparar, de você conhecer. É o tipo de mito que às vezes você cresce ouvindo algumas coisas e não para perguntar para a pessoa certa, né? Passa a acreditar e até passar para frente essa informação como verdade, né, professor? Sim, é muito comum. Obrigada mesmo, tá? Jane, estamos à disposição e qualquer dúvida, eu agradeço a oportunidade de poder contribuir, participar e são dúvidas relevantes, eu acredito. Se a gente tem uma série de informações, a gente consegue reduzir os acidentes. Com certeza. Acabou o nosso tempo, né?
Vou embora, mas amanhã eu tô de volta e amanhã, 20h30, a gente chega com o nosso programa Competência no Salto. Amanhã tô com todas as nossas convidadas aí, todas as cadeiras completíssimas para vocês. Beijo, gente, fiquem com Deus, até amanhã. Vai lá no nosso canal do YouTube, acesse lá, Jane Inese, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe também se você quiser que mais pessoas saibam dessas informações. Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Programa Jane Inese. Oferecimento Salum Beer, Bar e Bistrô. Arinas Vilu, o novo conceito em farofa premium. Nil, móveis planejados. Excelência em acabamento. Doutora Paula Castro, Varanda das Flores. 2 lojas, Cristo Rei e entrada do Parque Cuiabá. Constru Rocha Materiais para Construção. 2 lojas em Várzea Grande.